Animais da Cidade com Eliomar Russi. Mazinho já está aqui com a gente. Hoje sobre um assunto muito especial, é mais uma orientação talvez, né? Férias de final de ano com o animal de estimação, né? E aí, como fazer, né? Se eu não posso levar para onde eu vou o meu animal de estimação. Mazinho, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial a você, a todos os nossos queridos ouvintes aí da nossa Rádio Itaberá. É bem isso, Jorge. Ou seja, primeiro, né? Por que tocar nesse assunto nesse momento? Porque agora, Jorge, é o momento exatamente de você planejar as tuas férias. Agora começa todo esse planejamento. Isso, mas Mazinho, vai querer me ensinar a planejar? Não, não é as tuas férias em si, você enquanto ser humano. É se você tem um pet, é você entender que você precisa incluí-lo de alguma forma. Seja na sua viagem, na sua ida até o litoral, ou mesmo exatamente em relação a você ficar em casa e pensar exatamente o que fazer. Porque, Jorge, é um momento diferente em todos os sentidos. O próprio comércio, ele não fica entre Natal e Ano Novo, por exemplo, aberto, como nós estamos aqui com ele todos os dias. Então, às vezes, faltam coisas básicas, coisas simples. Tem pessoas que entre Natal e Ano Novo vão atrás de ração para o seu animal de estimação e têm dificuldade em localizar, aonde comprar. Como a própria viagem em si. Poxa, mas Mazinho, eu fui em tal creche, levei o animal lá para ficar lá e tal, eles não aceitaram e de fato achei estranho, como é que não vão aceitar o animal? Poxa, se eu estou lá querendo pagar e tal. Jorge, tá perfeito. Que bom que os estabelecimentos também estejam evoluindo nessa ótica. Veja, você chega lá, leva o animal na última hora, ele já possui uma série de outros animais que lá estão hospedados. E você acha que o animal vai se adaptar automaticamente, que é assim, o estalar de dedos? Se com uma criança já é complexo e ela entende você falando muitas vezes e acaba, evidentemente, ela aceitando passar meio período. Você imagina deixar o teu cão geralmente lá 2 semanas, uma semana que seja, 5 dias. Então, o próprio dono hoje do estabelecimento, ele está convencido que vai ser um problema para ele. Claro que é melhor um cliente a mais, seria excelente, mas não do nada. Esse cachorro vir de repente, vai gerar toda uma mão de obra adicional, ele não vai ser facilmente adaptável na maioria dos casos, e o próprio cãozinho, tadinho, vai estar ali acuado ou num tom agressivo, tentando se proteger e arrumando toda ali uma desarmonia, quando na verdade você tem que, evidentemente, com vários cães, você tem que conseguir ali, né, uma tolerância entre eles, que eles possam se respeitar minimamente, para que você tenha uma equipe condizente e possa gerar a tua própria lucratividade. Não dá para botar uma pessoa por cão, até porque o serviço em si, por si só, já tem um preço um pouco mais elevado. E aí você tem as despesas que justificam isso. Então, muitas pessoas acham que é assim, não, eu vou viajar amanhã, então eu levo hoje ele para uma creche aí perto da minha casa, enfim, e está tudo certo. Olha, talvez você vai se surpreender, porque a creche não vai aceitar. Pelo menos as mais estruturadas, que fazem um trabalho realmente bem interessante nesse aspecto, dificilmente elas aceitam. E aí, Jorge, estamos falando com antecedência, por isso que estamos abordando nesse momento. Quer dizer, hoje é apenas dia 5 de novembro, é o mês ideal para você poder trabalhar isso com antecedência. Por quê? Qual é a fórmula ideal, então, Eliomar, no caso de uma creche? Leva e faz uma experiência, as creches aceitam isso. Talvez deixar de hoje para amanhã, ou hoje durante o dia, ele vai ficar lá de manhã, você pega no final do expediente. E isso elas fazem. E aí você repete isso na semana que vem, até para o cãozinho poder se ambientar, entender o contexto que ele está. E aí você vai ver que quando você realmente precisar levá-lo para as férias, vai ser muito menor o impacto, mas muito menor de verdade o impacto. Eu tenho um exemplo na minha própria família, minha sogra, Jorge, faz isso e tu tem que ver a cachorrinha como ela fica feliz de eu ir para lá. Ela, quando vem o rapaz buscar, ela identifica, mas é uma coisa impressionante. Minha sogra volta e meia viaja, então é uma coisa bem bacana mesmo. Quer dizer, chega a ser prazeroso para o animal e para a pessoa, para a tutora em si. Tranquilo, né? Tranquilo, porque você sabe que o animal está muito bem. Inclusive, minha sogra mora em apartamento, lá na creche é um ambiente que ela vai correr, que ela vai saltar, que ela vai brincar, porque no apartamento ela está sozinha com a minha sogra. Então isso é muito interessante, ou seja, o animal percebe o ganho que ele tem com essa situação. Mas para isso, Jorge, a importância realmente das pessoas ouvirem, trabalharem com esse planejamento, até pelos custos. Você pode fazer um orçamento, verificar melhor a infraestrutura, não vá só no balcão. Peça para olhar onde é que vai ficar o seu animalzinho, como é que é lá atrás, onde ele vai estar,
qual é o banho de sol que ele vai ter, onde é que vai brincar, quantos cães aquela creche aceita de fato, qual é a limitação, né, a lotação máxima, ou vai trazendo e vai colocando. Meu Deus, imagina você voltar de férias e o teu cão estar machucado. Teve uma briga lá dentro. Isso acontece também. E mesmo com todo cuidado. Pode acabar acontecendo, mas evidente, o impacto vai ser muito menor se acontecer, porque se tomam todas as precauções, mas evidente que não está inerente a esse risco. Pode acontecer. Então, tudo fica mais fácil, Jorge. E aí nós entramos no mundo dos gatos. Como é que faz os gatos? Os gatos, não temos creche ainda para eles, pelo menos eu particularmente desconheço. Gato eu acho que é bem mais complicado. Mais complicado, mas por outro lado, tem hoje as pessoas que se candidatam a ser realmente babá de gato. Porque o gato, ele meio que se auto-administra. Diferente do cachorro, que precisa de uma companhia um pouco a mais. É difícil só lá trocar a água e a ração. Até dá, mas é um pouco difícil. O gato, se ele puder ficar em casa, é muito bom, porque ele já está no ambiente que ele conhece. Então, as pessoas lá, literalmente, são chamadas cat sitter, e elas vão lá, literalmente, só para poder fazer a troca. A raçãozinha, a aguinha fresquinha. Então, uma vez durante o dia já basta. Faz esse papel, fica realmente com a chave da casa. Você, então, tem que ter um grau de confiança nessa pessoa. Tem isso. Não é tão simples. Mas tem profissionais mesmo, Jorge. Assim, você vê hoje muito pelo Instagram, enfim, já tem todo um portfólio, todo um histórico. Sabe? Claro, sempre fica, poxa, uma questão de desconfiança, lógico, é um estranho na tua casa. Mas ela também vai pôr toda a carteira de clientes dela a perder diante de um sinistro que possa ocorrer nesse aspecto. Então é interessante, quer dizer, um outro público, uma outra forma de viés. E veja, essas pessoas geralmente já estão lotadas, Jorge. Elas já começaram lá por julho, agosto a fazer anúncios. Vi vários no Instagram, olha, pessoal, estou fechando minha agenda de final do ano. Alguém ainda precisa? Alguém ainda tem essa preocupação? Porque realmente, vamos dizer assim, os profissionais mais conhecidos do mercado já estão com a carteira preenchida. Porque ela sabe da limitação que ela tem. Ela vai atender um cliente na Velha, um no Garcia, um na República Argentina, vai para Itupava Norte. Corre o dia inteiro, né? Corre o dia todo. Então tem o deslocamento, não dá para abraçar o mundo todo. A não ser que casa muito bem, de repente um cliente é do lado do outro, talvez ela consiga até mesmo encaixar. Mas mesmo assim, tem que ver a questão do tempo, porque realmente ela tem a carteira de clientes a ser atendida. Então, são profissionais que geralmente eles se preocupam muito com a qualidade do seu trabalho. Então, não é correndo lá, trocar água e a ração. Dá uma olhadinha no animal, faz um carinho, percebe como é que o animal está, até porque se percebe que o animal está doente, avisa o tutor, olha, o animal não está legal. Né? Às vezes você vai e leva ele ao veterinário, o tutor está viajando, está na Europa, está em outra região aqui do país, está em outro país aqui da América do Sul, enfim. Então você vai ter que levar esse animal no veterinário, você se compromete com isso. Então é uma outra saída que essa é um pouquinho mais difícil, porque é mais escasso o número de profissionais. E tem, Jorge, aquele modelo mais tradicional, que é a questão exatamente de alguém vir à sua casa e cuidar do teu animal. Antigamente era o parente. Era aquela questão do parente, que até hoje ainda funciona, claro, cada vez menos, que não que não funcione, mas as pessoas estão se predispondo a isso. É mais normal você não ter tantos parentes assim que tenham essa disponibilidade. As pessoas também vão se preenchendo com as suas férias. Então, aquilo que era antigamente o modus operandi normal, hoje é um pouquinho mais difícil. Eu, particularmente, eu tenho uma prima, ainda tenho essa garantia, que eu tenho uma prima que acaba me auxiliando. Então, eu faço realmente um pacto com ela de remuneração, nada mais justo, e ela faz um trabalho excelente na minha residência. Então, me ajuda muito nesse contexto. Mas cada verão, Jorge, a gente renova. Por quê? Porque eu não quero prendê-la nesse sentido. Se ela tiver a programação dela, eu tenho que pensar na minha programação de outra forma. Não trato ela como a minha funcionária. Mas, por outro lado, eu sei o quanto ela ama os animais e quando ela tem a disponibilidade, a gente acaba fazendo essa parceria. Que é ótimo, porque o animal fica no ambiente onde ele já está, onde ele conhece. Mas também, Jorge, hoje não é nada problemático, digamos assim, você levar o seu animal junto, depende para onde você vai. Primeiro, vários hotéis estão aceitando animais. Vários hotéis, isso avançou bastante. Hotéis mesmo, fora pousadas. Pousadas hoje é muito raro o contrário, quem não aceite o animal. Muitas dessas, Jorge, pousadas mesmo, geralmente já não estão mais cobrando nem taxas nesse aspecto, já está embutido na sua diária. O que é mais comum cobrar são hotéis. Hotéis, sim, acabam criando, porque é um ambiente diferente, é aquela questão quase que de um apartamento, onde você está numa estrutura predial, com elevador, com toda aquela questão. Então, tem um esquema ali a ser visto. Outro detalhe, tem que observar o porte do animal. Animais de grande porte
são complexos nesse aspecto de hotéis, tá? De pequeno porte, mais facilmente administráveis. Pousadas, grande porte, ainda está se aceitando com mais facilidade. Mas tem que também entender que não é largar na pousada e achar que alguém vai cuidar para você. Você tem que estar gerenciando esse animal o tempo todo. É como na tua casa, só que ali com uma alimentação física, onde ele não vai podendo estar livre no ambiente total. Tem um ambiente das áreas de festa, onde outras pessoas vão estar utilizando, e você não pode deixar o seu animal solto lá achando que está agradando. Esse é um detalhe, Jorge, aliás, que eu queria pegar esse gancho. Estive recentemente no Ramiro Ridger, com o meu cãozinho, inclusive foi eu e minha esposa. Meu Deus, quanta gente sem guia no seu cão. Não faça isso. Não tem prazer nenhum nisso aí. Aquela pessoa que está caminhando, o cachorro está do lado dela. Parece algo exponencial. Olha, eu caminho e o cachorro não tem guia, ele vai do meu lado. Não é verdade. Passam outros cães, chamam a atenção do seu animal, sabe? Ele vai ao encontro desses animais. Eu estou falando do que eu presenciei, daquilo que eu estive ali recentemente. E, olha, 3 casos, para ser bem explícitos, em uma hora que lá estive, 3 cães sem guia. Os 3 cães, por exemplo, estavam, né, vamos dizer assim, com a sua atenção dividida a partir do momento que passava um outro animal do seu lado. E eles iam ao encontro. Então, não deu mordedura, não deu nenhum caso nesse que seria o mais extremo, mas não é a atitude mais correta. A lei é muito clara, Jorge. Primeiro que nós temos uma lei nesse sentido. Estou falando aqui do Código do Bem-Estar Animal, que na época foi uma idealização, inclusive nossa, enquanto diretor de Bem-Estar Animal no CEPREAD. E segundo, que nós demoramos tanto para conquistar esses espaços públicos, com tanto sacrifício, provando a cada dia, avançando gradativamente. Hoje é todos os dias, maravilha. Mas essas pessoas não estão colaborando em nada para isso. Porque, às vezes, também aquele que está sem cão, que está passando do lado do teu animal, está correndo, ele também está chamando atenção, e o animal também faz menção, às vezes, de querer acompanhá-lo ou algo assim, o que já atrapalha o treinamento de quem está ali focado. Então, não é legal isso. Não é legal. Você não precisa provar para ninguém que o teu cão tem inteligência superior, que você está ali com ele adestrado. Curta para você esse momento, mas vá com a guia, porque ali tem outras pessoas que não precisam tirar à prova esse tipo de situação. Então, voltando ao assunto das pousadas, é a mesma coisa. Está lá uma outra galera em confraternização, tem uma criança brincando que não é da sua família, tem alguém que está ali. Então, entenda o que lá a pousada já está ali beneficiando, fazendo com que você possa passar o lazer também com o seu animal de estimação. Mas é você com ele, não é você terceirizando ele a outra pessoa ou a um outro ambiente que as pessoas não têm nada a ver com o seu cão. Não, mas tem 2, 3 pessoas ali que gostam do cãozinho, passam a mão nele, mas nem todo mundo gosta do cãozinho. Aquela confraternização, nem todos que lá estão gostam do cãozinho, e elas têm esse direito. Então, eu sou sempre muito equilibrado, Jorge. Por mais que eu tenha uma história voltada ao bem-estar animal, por mais que eu tenha um amor incondicional aos animais, eu entendo que quem não gosta tem o seu direito. Como eu combato, quem não gosta não tem o direito de maltratar, de praticar atos de violência, qualquer situação nesse sentido. Mas ele tem que ter respeitado esse direito, de não precisar conviver com o seu animal de estimação. Então, entenda isso, se programe para isto. Se você vai viajar, você tem que entender como é que esse animal vai no seu veículo. Já está lotado? Já está com muita gente? Tem o Código de Trânsito. Quanto tempo, né? Congestionamento e tal. E, Jorge, o Código de Trânsito tem que ser respeitado. O animal ele é mais um passageiro ali naquele momento. Então, se o carro já está com 5 pessoas, o animal, infelizmente, não tem espaço para ele naquele momento. Não é no colo que ele vai, sabe? Não é na caixinha no colo alguém segurando. Ele está ocupando o espaço de alguém ali. Você tem a coleirinha, inclusive, que, no meu caso, eu boto ele no cinto de segurança direitinho, ele fica ali no lugar dele. No meu caso, eu não ponho dentro da caixinha. Está ali hoje já o cinto de segurança apropriado para o animal e está tudo certo, mas ele está ocupando o espaço de um passageiro. Então, você tem que cuidar e administrar isso aí. Agora, depende do porte do animal, ele vai sim na caixinha, está correto também, e por aí vai. Então, a gente tem que saber administrar literalmente o animal como um ser vivo que ele é, e ele tem que entrar no teu planejamento, Jorge, em todos os sentidos. Né? Na última hora, você lembrou todo mundo. Na última hora, olhando para o cachorro, dizendo, puxa, e agora? Vamos levar num hotelzinho, vamos levar numa creche. De novo. Aí não encontra local. Não encontra, você vai ter problemas com isso. Eu não quero nem chegar na covarde e cruel atitude de alguns que têm a coragem de abandonar o animal de estimação saindo para as férias, que é um absurdo e, além de tudo, é um crime. Mas vários vão fazer isso. Isso todo verão, infelizmente, se repete. É uma situação absurda.
Mas não vou nem chegar nesse patamar. Estou aqui com as pessoas de bem, conversando com aqueles que realmente se programam ou, infelizmente, acabam deixando para a última hora, mas eles querem uma saída boa para o seu animal. Então, Jorge, o Instagram é de uma baita ferramenta, você consegue achar muitos profissionais, mas cuida um pouquinho, porque isso não é um bico também. Às vezes aquele cara que está argolado agora no final do ano, eu vou cuidar de animais, eu vou fazer esse trabalho. Eu sei que às vezes é um cara bem intencionado, mas, poxa, cuida com isso aí, porque é o teu animal que está na vida daquele cara. Está na responsabilidade dele. Você não vai voltar de férias e ele vai reclamar para ti. E não estou brincando aqui, é uma questão muito séria. Mas às vezes ele vai te mostrar com ferimento, com machucado, com a desnutrição. Porque como é que ele vai se alimentar? Você vai deixar a ração? Isso é fundamental. O animal já está acostumado com aquela alimentação. Tem que ter essa conversa para saber o que vai alimentar esse animal, como é que você vai fazer. Num caso de uma excepcionalidade, o animal ficar doente, para onde é que leva? Quem que é o plantonista? Quem que é o veterinário que você leva? Gente, é isso que tem que se fazer. Para você também poder sair bem de férias e o teu cãozinho também estar bem nas férias. E aí você vai voltar, sabendo que aquele companheirinho continua do teu lado. Vai continuar ali o teu ano inteirinho juntos e vocês vão estar ali naquela parceria maravilhosa. Mas não é no estalar de dedos, não é na última hora. Onera, bota no teu orçamento, tem despesas que vão ser acrescidas. É como a diária da crechezinha. A diária, poxa, mas esse valor todo? Pois é, na última hora tudo fica caro, tudo fica complexo, tudo se paga mais, você não teve nem tempo de poder olhar para o lado. Às vezes a creche que você levou além de tudo não era a melhor opção para você. A relação custo-benefício literalmente na veia, onde você poderia ter levado um lugar ainda mais em conta e com melhor estrutura. Porque, por outro lado, tem um comerciante, às vezes, Jorge, que também não tem uma boa índole. No sentido assim, ele está desesperado. O cara já percebeu a tua angústia ali. Jorge, seguinte, a diária é X. Mas, na verdade, ela seria X menos Y no normal. A questão é que ele está vendo a tua aflição. Ele tá vendo, não, eu fico com o teu animal. Pode ir, conta comigo. Só que o valor é esse aqui. O cara está tentando, evidentemente, numa demanda reprimida, fazer um faturamento extra no final do ano. E aí? Você não teve nem base para poder exatamente comparar e analisar. Você vai criticar o setor, generalizar pura e simplesmente, quando não é mais justo. É um comerciante que não se comportou bem. Então, pessoal, hoje tem muitas questões que podem ser vistas com antecedência. Estamos aí no começo de novembro, novamente reprisa. Boa parte dessas pessoas vai sair a partir de 15 de dezembro de férias, segunda quinzena de dezembro, quando não entre Natal e Ano Novo. Mas não deixa passar. Corre, os dias passam muito rápido. Quando você vê, chegou lá em cima do laço e você não viu nada em relação a isso. E mesmo as creches, de novo, também tem a questão da sua capacidade. Muitas, neste momento, algumas delas, para não generalizar, mas você vai chegar lá para fazer um teste, ela vai dizer, olha, para que período? Essa é a pergunta-chave. O período lá, tal X. Não tem mais vagas, infelizmente. Então, nem você fazendo o teste vai adiantar. Ela vai dar preferência para quem? Inicialmente, nada mais justo, para os seus clientes durante o ano todo. Esse é o público preferencial. O que sobra de vagas são para as pessoas que se antecipam. Então, Jorge, planejamento, evita dor de cabeça e todo mundo sai melhor para realmente curtir férias. Férias são merecidas, férias têm que ser usufruídas e não ser uma tormenta para, evidentemente, te deixar talvez mais cansado do que a tua rotina diária do ano todo, né? Para todos, né? Até para os bichinhos. Tá certo, Eliomar Rússio, Mazinho, obrigado pela participação, Mazinho. É isso, Jorge. Um abraço muito especial a você, a todos os nossos queridos ouvintes, né? E estamos aí sempre à disposição também com o nosso quadro, inclusive na TV Galega, nas terças à noite, dando dicas valiosas aí também aos nossos animais. Um grande abraço a todos. Um abraço, Eliomar Rússio.